Pessoal, quem aí já trabalha com virtualização? Só para mais ou menos ter uma ideia. Beleza. Bom, mesma pergunta do pessoal de antes, até vou usar eles como referência. VMware, quem usa? Hyper-V? Ó, tem alguém. Já usam KVM? Poucos. Zen? Perfeito. Só para nós termos uma... Alguém usa o Virt já, hein? Perfeito. Podemos começar já? Espera mais um pouco. Como? Vou esperar um pouquinho, vai ter mais alguém. Câmbio, testando, 1, 2, 3. Vamos ver se esse meu sotaque de alemão batata aí não vai atrapalhar um pouquinho o negócio. Qualquer coisa, perguntem, né? Bom, iniciando. Título da palestra, Ovirt. Xi, isso não vai funcionar. Quando vocês implementam alguma solução de virtualização, alguma solução open source, muitas vezes, o que é a primeira coisa que a gente escuta? Que isso não vai funcionar, né? Todo mundo aqui é do open source já escutou isso alguma vez na vida. Vamos ser realistas, bem sucintos e bem realistas nesse negócio, né? Suporte, né? É um negócio que o pessoal fala muito. Bom, não é muito o nosso caso. Vou explicar depois por quê. Bom, quem sou eu? Meu nome é Alan Besen, eu trabalho na Unifique Telecomunicações. Quem é de Santa Catarina aí? Alguém? Já escutaram falar da Unifique? Antiga TPA, lá de Timbó, lá nos interiores, cidadezinha do lado de Blumenau. Hoje nós atendemos em torno de 85 cidades no estado de Santa Catarina. Temos uma rede de fibra de mais de 4.000 quilômetros, atendemos FTTH, atendemos clientes corporativos a nível de link, telefonia fixa, STFC, cloud, hospedagem, e-mail,
N coisas. Hoje eu vou focar muito no uso dos serviços internos da gente. Itens que nós absorvemos e que nós temos que entregar na nossa infraestrutura. Essas aqui são as minhas certificações atuais. Estou meio relapso ultimamente em ter a certificação, meio preguiçoso, mas o tempo não ajuda muito também nisso aí. Eu vou começar mais conceitualmente nessa palestra. Eu não vou entrar no modelo técnico do Ovirte. A documentação está aí, a instalação está aí, o laboratório está aí. Ele é extremamente simples de instalar. Eu vou entrar no quesito do quê? Da premissa, dos desafios que eu tive para implantar. Vou falar sobre a ferramenta, das vantagens que eu encontrei em utilizar ela, do porquê da utilização dele e não de outros players. Na verdade, eu tenho um misto de players na minha infraestrutura que eu estou migrando agora. É um ponto que eu vou abordar. Tá? Primeiro desafio. Ambiente para 500 a 1000 VMs em 36 meses. Nós temos uma infraestrutura hoje com 4 data centers geograficamente separados. Eu tenho que aproveitar a infraestrutura desses data centers. Ela estava um pouco subutilizada. Prover infraestrutura services para usuários internos e externos. Tá? Só um pouquinho.
Não posso esquecer dos pets, dos cachorrinhos que todo mundo tem lá. E, cara, tem alguns que você só lembra quando dá problema. Muitas vezes. Esse aqui é o grande desafio 2, que foi escolher a solução visando isso aqui. Na melhoria contínua disso aqui. Não é simplesmente chegar, porra, hoje eu vou implantar o OpenStack e vou migrar tudo. Cara, é lindo na teoria. É a coisa mais linda do mundo. Vou implantar uma solução, vou migrar tudo para Kettle. Tudo, todos os meus serviços. Porra, vou fazer ali, ó, vou pegar um mês sem dormir e vou migrar. Não, nem um pouquinho. Aí que está o problema. A gente teve que, o desafio maior foi o quê? Pensar em alguma coisa em que hoje me garante toda a continuidade em nível de infraestrutura. Eu tenho que garantir a VM sempre disponível, exceto pelo R-RF barra, né? Fazer o quê? Acontece. Mas eu tenho que pensar, tive que pensar muito no quê? E quando eu migrar tudo para Kettle, como é que eu vou gerenciar isso? Aí que está o X da questão. Onde entra o Ovirt. Ele hoje é um gerenciamento de VMs e rede storage. Ele faz abstração. Basicamente, o que o VMware faz, o que o Hyper-V faz, o que todo mundo faz, em interface. Por que eu escolhi o Ovirt especificamente? Isso aqui. Não foi nem por interface web REST e nem por ele fazer o gerenciamento centralizado. Foi por ele trabalhar com KVM. Tem o pessoal que vai dizer, eu vou entrar isso mais para frente, eu vou adiantar um pouco. Não funciona direito. Alguém já escutou isso que KVM não funciona direito? Ninguém? Pô, alguns escutaram, né? Como? Performance baixa. Pior que aí é um ponto que eu vou ter que discordar. Tá? Eu tive melhores resultados com KVM, tanto em aplicação Windows quanto em Linux, do que com VMware, em alguns cenários. No meu cenário. Principalmente em Linux com escrita a disco. Pela interface de abstração de acesso a disco que o KVM faz. Eu tive uma performance melhor do que com VMware em laboratório e, eventualmente, em uma produção. Tem cenários que, sim, podem ser complexos. Eu vou dizer um cenário que pode dar problema. Alto workload de CPU. Escalonamento de core. Tive alguns problemas com o KVM quanto a isso. Nada tão preocupante, mas tive. Tá? Mas, no geral, me atende melhor. Por quê? Hoje o Ovirt é basicamente CentOS, Fedora, Red Hat. Mas é KVM, pode rodar em qualquer canto. Se daqui a pouco eu resolver trocar de distro, resolver fazer qualquer coisa, tá aí. É fácil. Entre aspas, a gente mudar. Trabalhando interface. Essa interface já é da versão 4.0, totalmente web. Acessa de qualquer navegador, até do IECA, né? Apelidosamente carinho falado, ou do Edge agora. Ele teve uns problemas de lentidão na interface que eu peguei na versão 3.6 alguma coisa. Foi resolvido agora. Que daí tu tinha mais objetos, ele começava a travar a interface, ela ficava lenta. Era meio chato, às vezes, tu ter que fazer uma operação na máquina, adicionar disco, mudar a rede, e demorava 35 milhões de segundos para tu conseguir abrir uma aba. Está resolvido na versão 4 agora pelos testes que eu fiz. Eu ainda estou na versão 3.6, mas já estou com o laboratório de migração para 4 andando. Toda a centralização aqui é feita, lembra muito do vCenter. Quem usa VMware aí, né? Toda a árvore de recursos na lateral, só que ele é um pouquinho mais centralizado aqui. Onde é que eu jogo data center, jogo VMs, jogo tudo pela árvore lateral. Eu não preciso ficar vindo em recurso. É mais fácil para quem está acostumado com o conceito. Para o usuário de clique, ou nosso usuário de suporte, o usuário que está acostumado em fazer só tal coisa, é um pouquinho mais chato. Esse foi outro ponto que eu tive na mudança, tá? Bem legal. Não? Bom. Informação de VM. Então, não tem muito mistério. Ele roda máquina virtual de qualquer plataforma, de qualquer coisa. Windows, Linux, enfim, o que tu precisar funciona de boa. A interface de gerenciamento dele, como isso é? Exemplificar. Ela é simples de usar. Quem já está acostumado com o conceito, ela é simples. Quem está mudando de conceito, não é tão simples.
interface de usuário pela central dele. Aqui entra um ponto, tá? Essa interface não é disponibilizada para o meu cliente final, nem para o usuário interno. Para isso, a gente está desenvolvendo toda uma parte de integração pela API REST dele, para fazer essa comunicação e criar um painel próprio, tanto para o usuário interno quanto para o usuário externo de integração. Mas, para quem tem um ambiente dev interno e precisa fazer deploy de máquina e entregar para desenvolvedor, é bem legalzinho para o pessoal ter um controle. Em ambiente de baixa escala, não comparado ao pessoal aí de deploy de ambiente de larga escala, ele é um pouquinho chato para gerenciar isso. Mas em baixa escala, o cara fazer teste, laboratório, perfeito. Bem fácil, bem simples de utilizar. Opa. Por que do Avirt? Já dei alguns exemplos e agora eu vou passar aqui. Ó. Por quê? Integração. Achei que a interface dele com a questão das APIs atende muito bem ao que eu preciso hoje. Flexibilidade. Ele é extremamente flexível, extremamente adaptável ao que eu preciso. Tá? Não tenho nenhuma resistência quanto a rodar sistema operacional, nem nada. A questão de templates, a questão de como é que ele faz deploy de ISA, aquele negócio todo, cara, é muito superior a outros virtualizadores que eu já testei. Custo. Aí nós temos um problema. Alguém já escutou aquele negócio? Ok, nós trabalhamos com open source, fazemos tudo, eu não pago licenciamento. E aí quando a gente entrou na hora de botar o negócio para funcionar, nós morremos com o quê? Quem vai se arriscar a dizer? Qual que é o nosso maior problema quando a gente faz o deploy de uma solução open source? Custo de suporte, mas tem mais um custo envolvido aí. Ninguém vai arriscar a falar? Hora técnica de deploy. Além do suporte, mas e se encaixa nisso. Mas é você fazer o deploy. Esse é um fator aqui que a gente tem que analisar com muita cautela. Tá? Digo isso porque a gente já passou por isso. Ok, não tem o custo de licenciamento de software, open source e tal. Só que eu perdi muito tempo para fazer a solução funcionar. Seja hora técnica interna, seja hora técnica externa, seja pagando suporte, seja pagando consultor, seja fazendo o que for. Alguém tem que botar a mão na massa para fazer aquele negócio funcionar. Outro problema que muitas vezes a gente esquece. É um problema que eu tenho ainda. Fazer processo de deploy, de solução assim. Documentação interna. Digo isso, que é um problema que eu tenho, é uma dor de cabeça, e eu digo para vocês. Mudar isso aí depois do barco andando não é fácil. É uma curva gigante. A ampla documentação do Avirt, isso é um negócio muito bacana. Ele tem uma documentação extremamente útil, simples e funcional. Se vocês forem fazer em qualquer laboratório com Avirt, o next finish, basicamente, que eles têm de deploy, vai resolver praticamente todos os problemas básicos de vocês. Tem bugs? Tem. Tem problemas? Tem. Mas simplesmente é facilmente contornável. Aqui, ó. Isso aqui eu vou ressaltar para vocês. Migração de legado. Ele tem umas ferramentas muito interessantes que tu migra para de VMware, de Xen, de Hyper-V para a parte do Avirt. Funciona muito bem. Quase sempre. E o problema do quase sempre é que quando tu está confiante no que quase sempre funciona, quando não funciona é num negócio crítico que tu precisa. Vou falar disso depois. Aí que está o ponto. Mas a migração de legado dele, migrar a máquina de VMware principalmente, que foi o que eu mais fiz, é extremamente simples. Não tão rápido, mas é extremamente simples. Migra a máquina, já faz deploy dos drivers do Avirt em si, do KVM em si, do agente de comunicação ali, da interface, já faz tudo. Deixa a máquina pronta para tu dar o start nela, no Avirt, no último estado que ela estava no VMware. Extremamente fácil, simples. Tá? Quase. Curva de aprendizado. Isso aqui pegou. Tá? Isso aqui pegou. Para quem é técnico e conhece, fácil. Tu vai lá, deploy, conceito, vai. Para usabilidade, o usuário que vai usar,
é um problema, porque muda muito o conceito. Snapshot muda um pouquinho comparado a um VMware. A questão de você fazer migração entre storages muda um pouquinho. Aí entra isso aqui, né? Uma imagenzinha engraçada de como é que uma curva de aprendizado funciona. Todo mundo acha que é assim, né? Aí o cara chega àquele ponto que está quase chutando balde, volta de novo e assim vai. Ela foi mais fácil para nós do que outros virtualizadores, comparado ao que a gente utilizava. Mas mesmo assim ela ainda foi um problema. Costuma ser ainda, porque o cara ainda lembra muito do conceito de outras coisas, tipo um conceito VMware, conceito Hyper-V, conceito Zen, o que o cara usava antes. Tu vai sempre ficar lembrando aquele conceito porque estás acostumado com ele. E a mudança, às vezes, gera um pouco de trauma. Mas, dados os fatos, ele é fácil aqui para o Virt. Principalmente por causa da interface. E os recursos. Isso aqui era uma premissa que eu precisava ter. Migração a quente de VMs entre host. HA, já que eu tenho o meu problema de meus servidores serem patches, né? Então, o HA dele tem que funcionar. E funciona muito bem. Eu tenho que manter isso aqui. Migração entre data domains, storage, a quente. Eu consigo migrar uma VM a quente entre storages diferentes, entre volumes diferentes. Integração com Neutron, que é o SDN utilizado no OpenStack, ele é totalmente integrado com ele. E integração futura com OpenStack. Aí que está o negócio. Eu ainda estou no laboratório, não implantei ainda, mas o OpenStack se fala como o Virt sendo um provider de VM dele. Como você tem integração com Neutron, com tudo, dá para você fazer a tua parte de scale out e scale up, que eu não falei antes, né? Dentro do mesmo ambiente. Eu consigo garantir minha parte de scale up, que são meus pets, e consigo trabalhar com a parte de scale out do OpenStack, onde aqui toda VM ela é stateless. Se morrer, minha aplicação continua 100% funcional. Aí que foi o grande tomador de decisão disso aqui. Sim, eu posso usar VMware, posso usar outros caras para ser providers no OpenStack, posso. Só que eu entro aqui, custo de licenciamento, se eu usasse um VMware da vida. Onde eu abstraí. A questão de usar o laboratório do Virt, ele ficou um tempo em quarentena, a gente testa, faz toda a situação de failover, você vê que o negócio, parece que não funciona tão bem, você faz de novo, funciona, você faz a terceira vez, já funciona diferente das outras 2 vezes que tu fez. Foi o que eu tive. Depois que eu normalizei o ambiente, ele funcionou sempre igual. A questão é, você tem que normalizar teu ambiente, deixar ele o mais padrão possível na instalação do sistema operacional, na instalação de tudo. Tanto dos hosts físicos, quanto do manager, quanto da interface. Deixando isso aí tudo bem definido, o desenho de rede, a tua topologia, vai funcionar sempre padrão. Pelo menos até agora está 100%. E aquele negócio. Isso aqui foi a palavrinha mágica da escolha. Eu poder integrar ele com o OpenStack de uma forma fácil e com custo baixo. Sonho da diretoria. Ponto. Eu tenho meu scale up, meu scale out, tenho como manter meus pets bonitinhos lá que o pessoal adora. Então, fica tudo aquilo lá. Num único centralizador de VM. Claro, posso ter infinitas outras opções. Posso. Mas atendeu hoje ao que eu precisava. Pode passar? Por favor. Resistência. Aí aquele negócio que eu comecei a falar. Hoje nós utilizamos 90% do ambiente com open source. Ou seja, basicamente Linux, Apache, Nginx, FreeRadius, MySQL, Postgre, Zabbix, enfim, praticamente tudo nós trabalhamos com open source. Tem os 10% que são o quê? Appliances específicas e aplicações específicas que são proprietárias. Não tenho de onde fugir disso. Que nós temos que pensar num negócio aqui muito sério para nós. Maior tempo de disponibilidade possível. Esse é o ponto. Existem soluções que me entregam em appliance que o fornecedor me garante disponibilidade X.
Eu posso ir para uma solução open source que eu não sei a disponibilidade. Eu tenho que implantar, fazer funcionar, para daí fazer um cálculo e para ver como é que vai funcionar. A gente, às vezes, tem que pensar na disponibilidade. E isso não de um serviço só. Nós temos N serviços que a gente precisa para continuidade. Serviços para TV, serviços para telefonia, serviço de data center, serviço de conectividade. Tudo isso tem a sua regra de negócio, sua complexidade e sua disponibilidade. E aí, esse é o nosso maior problema hoje. Nós temos que pensar sempre na maior disponibilidade. Aquele negócio, eu posso colocar uma coisa que vai me acordar 2 horas da manhã dando problema, ou posso colocar aquele negócio que, às vezes, vai fazer isso. Então, a gente entra muito nisso. Por causa disso que a gente tem muita coisa que é... Muita coisa não. Temos esse 10% aí que não é open source. E quando eu falei para a diretoria, meu sonho de consumo de Ottawa Virti, está aqui, ó. Por quê? Todo mundo, é a pergunta que eu fiz lá no começo. Nós já passamos por isso aqui. Na parte de virtualização, os players, eles são muito definidos. Nós temos lá o VMware, que é disparado o player mais antigo e mais mercado. Nós temos o Hyper-V, que vem junto com o Windows, que o custo de licenciamento dele é muito baixo se tu parar para analisar o custo de propriedade do licenciamento. E nós temos as soluções open source, que até muito tempo, até não tão pouco tempo atrás, não estavam tão maduras. Apresentavam, tanto que que nem você falou do Zen, né? Tem os seus problemas de estabilidade. Então, a gente ainda sofre muito com esses problemas de estabilidade antigos em cima da plataforma. Hoje já é muito mais estável. Eu, pelo menos, eu não estou tendo nenhum problema de disponibilidade com essa plataforma até agora. De alguma VM que não subiu, algum failover que não fez, alguma pegadinha daquelas que o cara só descobre quando acontece. Que é aquele negócio, né? O SLA você é 100% disponível pelo tempo, até tu descobrir alguma merda. Que tu esqueceu de fazer, que tu não configurou, algum bug novo que ninguém sabe de onde é que veio. Esse é o fator decisivo do SLA. O SLA é uma coisa maravilhosa quando você precisa calcular ele por tempo longo. Você pode ser disponível 1 mês, 2 meses, 3 meses, 5 anos, 10 anos, até acontecer algum problema. Ou até, recentemente, é um caso que eu vou usar aqui, não sei se vocês ficaram sabendo, recentemente um engenheiro da Telia, se eu não me engano, fez uma manutenção no roteador Cisco da vida lá, que direcionou tráfego, em vez de vir por lugar X, foi por lugar Y, que dava a volta no mundo. E aí? Cadê teu SLA? É uma coisa que tu podia prever? Tá, mas pessoas são como seres humanos, que nem diz o cara que trabalhava comigo. Então, isso aqui foi a primeira coisa que eu tive que vencer, quando eu falei que eu ia implantar, nesse preconceito, de certa forma, nesse tipo de solução no open source, que é a virtualização. Provado isso, jogando em laboratório, fazendo funcionar, jogando em quarentena, jogando aplicação menos crítica, redundante em cima, nós passamos por isso aqui, ó, pelos problemas. Usuário saindo da zona do conforto, incluindo quem está falando aqui com vocês, né? Isso aqui foi um grande problema. Tu sair da zona de conforto para usar uma ferramenta que você já está acostumado para ir para outra é sempre um problema de transição. A capacitação da ferramenta, você fazer treinamento interno, buscar treinamento fora. Aqui eu encontrei só treinamento em Círculo São Paulo-Rio, não encontrei nada na região sul. Se alguém souber, até fica disponível para saber. Maior complexidade de arquitetura. Isso aqui também foi um problema. Que você tem toda a parte do engine, tu tem a parte de banco, tu tem a parte de storage, tu tem toda uma parte que você tem que preparar de networking. Coisa que em outros virtualizadores, a própria instalação dele já abstrai. Isso aqui foi um problema. Você pegar todo aquele negócio da arquitetura, você desenhar, normalizar ela e criar um padrão de instalação. Só que, uma vez você tendo isso aí definido, fica muito simples. Porque você daí já sai disso aqui. Você volta a estar na tua zona de conforto. E você se sente seguro em usar a ferramenta. E aí, eu vou voltar nisso aqui, ó, na migração de legados. Quando você migra de uma plataforma de virtualização para outra, por mais que existam ferramentas, por mais que 99% das vezes funciona, tem coisa que não vai funcionar, que você vai ter que reinstalar do zero.
Aí isso foi um problema que eu enfrentei. Algumas aplicações alguns servidores eu tive que reinstalar do zero, e isso me deu dor de cabeça, porque o migrador não funcionou tal qual esperado. Principalmente em partição, eu não lembro agora o cenário, eu estava até tentando lembrar aqui, mas se não me engano era um OS mais antigo, que não tinha suporte aos drivers do Virt.io. E aí não bootava a máquina e foi mais rápido. Voltei a rodar ela no virtualizador antigo e fiz uma máquina nova e migrei a aplicação. Ponto. Aí, atualizando a aplicação, já resolvemos mais um problema que era um legado que existia de um OS antigo. E assim foi. Isso foi um dos problemas que eu estou encontrando. E a interface confusa em alguns momentos. Aquele esquema da lentidão, aqueles pontos que eu comentei com vocês. Mas nada que te impeça de usar a ferramenta. Estou falando aqui como experiência de implantação da ferramenta, não como evangelizador. Então, ele tem seus bugs. Tá. Ela tem uns bugs meio chatos de interface às vezes. Na versão 4 agora, nos laboratórios que eu fiz, está tendo um pouco menos, não peguei mais nada tão grotesco de lentidão, mas está funcionando bem mais redondo. E o projeto está em constante atualização. Isso que é o legal também. Eu vejo aí, de X em X tempo está sendo nova versão, daí dá-lhe laboratório para atualizar. Entra aquele negócio, tu atualiza o laboratório, daí quando tu atualiza a produção tu sempre fica com um pouco mais de medo, mas tem que se prever isso aí também. Hoje eu rodo ele já segmentado em 3 clusters, em 3 data centers separados. Hoje eu tenho já em torno de quê? Daquelas 300 VMs do ambiente inteiro, eu devo ter já próximo de 100 VMs rodando em cima do ambiente. E aí que eu vou entrar na finaleira aqui. Eu estou há 300 dias rodando esse ambiente. Parece pouco tempo, mas quando você começa a analisar já como case, como caso, é bastante tempo. Nenhum bug crítico que afetou a operação. Tive alguns bugs já assim, que eu tive que pegar a VM, não migrava nem por parto de um host para o outro. Tive que ir lá fazer o failover da mão. Já tive esses casos. Só consegui migrar a VM de um host para o outro fazendo failover. Leia puxando o servidor da tomada. Para descobrir que aquele host morreu, ou desligando a rede, né? Enfim, isolando ele para a VM migrar entre ambientes. Já tive esse problema. Recentemente não peguei mais ele, depois da atualização que eu fiz da versão da última update que foi feito. Mas tive esse problema. Outro bug que eu tive esses tempos foi que, sem fazer esse tal do failover, eu não conseguia fazer snapshot de uma VM. Tive que fazer failover de host para fazer snapshot. Não consegui ter tempo hábil de ler nos logs. Então, provavelmente era alguma coisa que não consegui acompanhar para descobrir o que era. Mas não deixa de ser talvez um possível bug. Então, como eu falei, os updates são constantes, o projeto está bem ativo. Até onde eu sei, até onde a gente acompanha nos sites ali, naquela questão, a Red Hat não pretende descontinuar o Virt, pretende manter ele como um item paralelo, junto com o OpenStack, porque são mundos de usos diferentes, no meu conceito, o scale up e scale out. A gente tinha planejado esse projeto para ele durar 3 anos, até aparecer uma nova solução no mercado, enfim. A gente já considerou manter ele sim. Estamos com ele já em 5 anos de tempo de vida. E a economia real? A gente teve uma economia real, tanto em licenciamento quanto em horas técnicas. Isso aqui foi importante, como eu falei, essa questão da economia de hora técnica, quando você não faz um cálculo muito legal, ele te dá dor de cabeça. Porque aí tu bota lá, cara, 24/7 em cima, como a gente é escovador de bit, vai ficar lá, vai ficar lá, vai ficar lá, quando tu vê, tu tá 6 meses em cima botando o projeto para funcionar e pronto, são 6 meses, é o teu custo de salário e hora, tu vai ver, virou aquela bola de neve que a diretoria vai querer teu pescoço daqui a pouco. Tá? E com isso, eu encerro o que eu tenho para falar. Perguntas agora. Vamos lá. Qual? Sim, eu cheguei a avaliar ele, só que eu preferi trabalhar mais com a interface do Virt pela integração real com o OpenStack. Ele não escalava em OpenStack corretamente, pelo que a gente viu, e acabei não optando ele por isso.
Então, o HDA da interface de administração, eu hoje trabalho como? Replico o banco de dados, tenho ela instalada em 2 servidores, mas ele é um típico caso PET ainda, onde a interface em si roda numa única VM, mas o banco eu tenho replicado. Então, a continuidade do banco eu tenho. Daí, nos testes de laboratório, basicamente eu reinstalar a interface em outro host com o banco ali. Esse é meu failover hoje. Como eu não dependo da interface para a continuidade da VM do host, ela é a minha última preocupação nesse negócio, porque ela é a minha interface de gerência direta. Então, se eu perder ela e tendo a continuidade do banco, está resolvido. No meu caso, né? Analisando nesse caso, nesse cenário que eu tenho. Mais alguém? Com 2 nodes consegue, mas aí tu tens aquele esquema do failover com estado, que, como falado ali, o melhor é tu ter de 3 nodes para cima. Quem tem um, tem nenhum. É o que eu sempre digo, quando tu tens alguma coisa persistente. Sim, tu tem como fazer ele dar o boot. Não é por interface, dá para fazer via scripting. Via interface eu não... É que eu nunca cheguei a olhar. Isso aí, realmente, eu nunca cheguei a olhar na interface agora. Ele tem essa opção que nem lá o VMware, vamos lá, o SXI, que daí tu bota a máquina para ligar depois no failover. Não cheguei a ver. Eu nunca precisei disso no Avirt. Eu sei que tem como fazer por script, que eu já vi a respeito. Agora, via interface, não lembro. Na verdade, não a hora técnica despendida. Custo, licenciamento mais horas técnicas. Foi menor do que só a hora técnica. É o custo efetivo do negócio. Se eu comparar licenciamento por hora técnica, sim, eu gastei mais hora técnica, mas ficou mais barato do que licenciamento mais hora técnica. Sim. Dá para fazer. Nunca precisei, mas dá. Nesse cenário. Mais alguém? Como eu não instalei desktop ainda, não cheguei a fazer. Windows Server 2012, enfim, aí tu tem que fazer todo aquele procedimento de instalação de driver via disquete, fazer um template, sysprep, para daí tu fazer o deploy. Senão, cada instalação que tu tem que fazer de Windows, tu tem que ir lá botar o disquete de boot dos drivers do Virt.io, que é de disco, fazer e localizar esses drivers, fazer o deploy. Mas aí a solução mais simples foi, faz um template, deixa ele com sysprep pronto e faz o deploy do template com sysprep. Pronto. Muito mais rápido também. Isso vale para Linux também. O sysprep de Linux o pessoal geralmente esquece, mas é um negócio bem mais prático também de fazer deploy, tá? E quando forem fazer esse sysprep de Linux, não esqueçam de remover o certificado do sistema operacional que ele cria lá. Tem gente que faz sysprep e esquece de apagar os certificados para ele regerar no próximo boot. É o problema que eu não lembro quem que teve esse problema, não lembro se foi a DigitalOcean, quem que foi, que descobriram a chave privada e fizeram a limpeza, né, nas VMs. Na mão. Meus templates ainda hoje meio que são atualizados nas mãos. São atualizados, não, meio não. Eu crio o template e ele fica lá. Aí a gente tem procedimento de instalação do template, roda um scriptzão para fazer o update de sistema, enfim. E a gente vai atualizando o template à medida que vai saindo uma release maior, por exemplo. Que o meu deploy de servidores, ele é hoje, verdade, ele é bastante estático, o meu deploy. Então eu tenho deploy controlado e ele não é totalmente automatizado ainda. Obrigado. A SCSI, mapeado diretamente em cima dele. Eu não estou usando um armazenamento de bloco descentralizado ainda. É a SCSI mapeado direto nos hosts. Não, caixa appliance mesmo. Mas Gluster funciona no meu laboratório, eu já testei a parte de Gluster direto nele, funciona muito bem. Eu só não fiz porque eu não tive, hoje no meu cenário, como eu fiz, estou fazendo meio que uma migração de arquitetura, mantendo a mesma ideia que eu tenho hoje para reduzir custo de hardware, eu estou mantendo isso. Soluções futuras eu pretendo daí já fazer toda a parte de armazenamento de bloco, via CEP, via Cluster, enfim, soluções de distribuição de bloco. Cinder,
E daí o Cinder já fala diretamente em OpenStack também e acabou. Mais alguém? Com o Neutron, sim. Na verdade, tu vai trabalhar na SDN, né? Tu vai fazer toda a parte de controle de rede via Neutron. Senão, tu vai fazer o quê? Tu vai ter a parte de rede, bridge, VLAN, e tua interface de rede vira uma bridge com as VLANs que tu vai fazer e vai apresentar essa bridge para venda. Padrão. Senão, daí tu pode usar um SDN, Neutron da vida, para fazer a parte de controle de rede. Por favor. Veio. Já tinha na versão 3.6 a parte de integração com o Docker e na 4 agora ela está extremamente mais integrada, pelo que eu li. Eu não cheguei a implementar container também. Com minha infraestrutura hoje ela é bastante simples. Servidor, rede, storage, delivery para o usuário. Então eu não tenho recursos desses ainda sendo utilizados. Então, mas, como eu falei, são pontos de análise que eu levei para a criação do ambiente. Né? Mais alguém? Bom, então encerro concluído. Agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui. Qualquer coisa, meus dados, passou o slide ali, mas se precisarem entrar em contato comigo, estarei aqui fora conversando. Tem como botar rapidão ali? Se alguém quiser. Último slide, por gentileza. Então, meus contatos aí. Quem precisar, estou à total disposição para responder dúvida, ajudar, o que tiver aí. Novamente, agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aí e até a próxima aí que a gente vai conversando.